Você estaria disposto a morrer por aquilo que acredita? E se sua fé custasse não só sua liberdade, mas também a sua vida? O mundo conheceu os 12 apóstolos como homens comuns que se tornaram colunas de uma fé que mudaria o destino da humanidade. Eles andaram com Jesus, viram milagres, ouviram a verdade da boca do próprio Filho de Deus. Mas o que poucos sabem é o que aconteceu depois da ressurreição. Após a ascensão de Cristo, aqueles homens foram lançados em um mundo hostil, onde cada passo que davam os levava mais perto do martírio. Eles não morreram como heróis de filmes. Não morreram velhos e cercados de suas famílias. Eles foram perseguidos, torturados, traídos, esquartejados, crucificados. Alguns queimados vivos, outros decapitados, outros apedrejados. A morte deles foi o eco ensurdecedor daquilo que o próprio Jesus havia anunciado: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. E ainda assim, nenhum deles recuou. Não estamos falando de lendas. Estamos falando de homens de carne e osso, como eu e você. Homens que poderiam ter desistido. Que poderiam ter voltado atrás. Mas que escolheram a eternidade ao invés do conforto. Escolheram a cruz ao invés da coroa deste mundo. E por isso, pagaram um preço alto. Quantas vezes a fé é testada em nossos dias? Quantas vezes preferimos o silêncio à pregação? Quantas vezes nos calamos por medo do que os outros vão pensar? E se estivéssemos no lugar deles, qual seria a nossa escolha? Essa história não é apenas sobre o fim de 12 homens. É sobre a força de uma fé inabalável. É sobre o poder de um chamado que transforma covardes em corajosos. É sobre a certeza de que morrer por Cristo é viver para sempre. Nesta história especial, vamos percorrer as pegadas de cada um desses apóstolos. Revelar seus destinos. Mergulhar no drama, na perseguição e na glória que envolveu seus últimos dias. Mas mais do que isso, vamos refletir sobre o que tudo isso significa para nós, que carregamos hoje o nome de cristãos. Você está prestes a descobrir que a verdadeira coragem não está em empunhar espadas, mas em manter a fé, mesmo quando a espada está no pescoço. Prepare-se para uma jornada profunda, sombria e transformadora. Porque é a história do fim trágico dos 12 apóstolos. O tempo é o primeiro século da nossa era. As pedras das ruas ainda estão marcadas pelos passos do Mestre. O sangue da crucificação ainda parece fresco no imaginário do povo. A cidade, tensa, respira o clima da Páscoa que passou, mas também carrega o peso do silêncio que se seguiu ao túmulo vazio. Os governantes estão em alerta, os fariseus ainda agem nas sombras, e os soldados romanos mantêm os olhos atentos a qualquer sinal de rebelião. O nome de Jesus continua a ser murmurado entre os becos, com esperança por uns, com ódio por outros. É nesse ambiente que surgem os apóstolos. Homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, zelotes. Homens sem fama, sem riqueza, sem armas. Mas agora, homens marcados pelo fogo do Espírito Santo. Depois do Pentecostes, eles não eram mais os mesmos. Línguas de fogo desceram sobre suas cabeças e uma coragem sobrenatural brotou em seus corações. Aquele grupo de 12, liderado por Pedro, agora era temido pelos poderosos e seguido por multidões. Pedro, o pescador impulsivo, se tornou a voz da fé. Aquele que negara Jesus 3 vezes agora pregava diante de milhares. João, o discípulo amado, escreveu palavras que ecoam até hoje: no princípio era o Verbo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro a provar o gosto do martírio. E assim, um a um, cada apóstolo assumiu sua missão. Eles não buscavam glória. Não buscavam reconhecimento. Buscavam apenas cumprir o chamado que Jesus havia deixado antes de subir aos céus: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los com braços abertos. As perseguições começaram com açoites e prisões. Depois vieram as ameaças, os apedrejamentos, as fogueiras. A fé se espalhava como fogo no campo seco. Quanto mais eram perseguidos, mais o Evangelho crescia. Quanto mais eram calados, mais vozes se levantavam. O sangue dos apóstolos,
como diria Tertuliano tempos depois, seria a semente da igreja. Os apóstolos sabiam que a missão não seria fácil. Cada viagem, cada pregação, cada cura realizada os aproximava de um fim inevitável. Mas não havia retorno. Eles haviam visto Cristo ressuscitado. Tocaram suas mãos, ouviram sua voz, sentiram seu amor. E uma vez que se conhece a verdade, é impossível viver como antes. Essa é a história de cada um deles. Uma história de dor, mas também de glória. Uma história de tragédia, mas também de eternidade. Uma história que começa em Jerusalém, mas termina nos confins da terra. O primeiro a tombar foi Tiago. Mas ele não seria o único. Um a um, esses homens que andaram com Jesus enfrentariam o que poucos têm coragem de encarar, a morte por amor ao Evangelho. O tempo passa. O fogo de Pentecostes continua a arder, mas as brasas da perseguição começam a se espalhar por todo o Império Romano. O nome de Jesus se torna sinônimo de ameaça aos deuses pagãos. A nova fé é considerada uma seita, um risco à ordem estabelecida. E os homens que espalham essa mensagem são caçados como criminosos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, é o primeiro. O rei Herodes Agripa, buscando agradar aos judeus, ordena sua execução. Tiago não hesita. Quando a espada brilha sob o sol e se ergue contra seu pescoço, ele não clama por socorro. Ele não nega seu mestre. Fecha os olhos e entra na glória. Seu sangue mancha a terra de Jerusalém e inaugura o tempo dos mártires. Pedro é preso diversas vezes. Escapa da morte por milagre. Mas o destino o persegue. Ele se torna o alvo principal de Roma. Conta-se que, já velho, Pedro é levado ao martírio durante o reinado de Nero. Condenado à crucificação, ele faz um último pedido, que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu senhor. A cruz invertida se torna seu símbolo e sua sentença. André, irmão de Pedro, percorre as regiões da Grécia. Sua pregação incomoda os líderes locais. Ele é condenado a morrer numa cruz em forma de X. Mas durante 2 dias, mesmo amarrado, ele continua a pregar aos que se aproximam, até que finalmente morre exausto, mas fiel até o fim. Tomé vai até a Índia. Lá, confronta religiões milenares e ídolos sagrados. Seu testemunho irrita sacerdotes hindus, e ele é morto a lançadas. Mas sua mensagem deixa raízes profundas. Até hoje, cristãos o reverenciam como o apóstolo que levou a fé ao Oriente. Bartolomeu evangeliza a Armênia. Sua morte é talvez uma das mais brutais, ele é esfolado vivo e depois decapitado. Não grita, não amaldiçoa, apenas ora. Seu corpo dilacerado testemunha a firmeza de sua fé. Mateus, o antigo cobrador de impostos, leva o evangelho à Etiópia. Lá, enfrenta a fúria de reis que veem sua mensagem como uma ameaça à estrutura social. É assassinado enquanto celebrava um culto. Seus últimos instantes são de adoração. Tiago, filho de Alfeu, é apedrejado até a morte. Simão, o zelote, é cerrado ao meio. Tadeu é executado cruelmente na Síria. Filipe é enforcado numa coluna. Um por um, eles caem, mas a palavra permanece. E João, o único que não morre martirizado, sobrevive a uma tentativa de assassinato em um caldeirão de óleo fervente. Exilado na ilha de Patmos, ele escreve o Apocalipse, revelando o que virá, e lembrando que a vitória final pertence ao Cordeiro. O mundo os odiou. As trevas tentaram apagá-los. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a luz do Evangelho se espalhava. Eles sabiam que não teriam um final feliz. Sabiam que estavam assinando sua sentença de morte ao dizer, Jesus é o Senhor. E mesmo assim, nenhum deles voltou atrás. Os gritos dos apóstolos não ecoavam apenas nas praças ou nas prisões, eles repercutiam no reino espiritual, como um trovão que anunciava que a fé não seria vencida pela espada. Mas para os apóstolos, cada passo era um mergulho mais fundo no vale da sombra da morte. Roma se tornava o palco principal do terror. Nero, o imperador insano, lançava cristãos às feras, incendiava corpos humanos como tochas vivas nos jardins de seus banquetes.
E entre esses mártires, estavam os últimos sobreviventes do colégio apostólico. Eles sabiam que não eram mais apenas pregadores, eram símbolos. E símbolos, num império que queria apagar a fé, precisavam ser destruídos. Pedro, já velho, é capturado após anos fugindo. Levaram-no ao local da crucificação e disseram que ele teria uma última chance de negar o Cristo. Mas ele apenas sorriu, com os olhos cheios de paz, e disse: há muito tempo eu morri, agora só estou indo para casa. A cruz foi erguida de cabeça para baixo. O sangue escorreu pela madeira e manchou a terra de Roma. Mas naquele chão manchado, nasceria a igreja mais influente do mundo. Enquanto isso, André, seu irmão, gritava de dor preso na cruz em forma de X. Por 2 dias agonizou, mas também pregou. A cada respiração ofegante, ele repetia: Cristo é o Senhor! Cristo é o Senhor! Os soldados tentavam silenciá-lo. Mas como calar alguém que já entregou a vida? Na Síria, Tadeu enfrentava uma multidão ensandecida. Levaram-no ao meio da praça, quebraram seus ossos e o apedrejaram. E ainda assim, em meio ao sangue, ele orava pelos seus algozes. Bartolomeu, sem pele, sem forças, sem voz, ainda movia os lábios em adoração. Seu corpo já não parecia humano, mas sua alma era mais viva do que nunca. Mateus tombou sobre o altar que ele mesmo ergueu. Simão foi cerrado ao meio enquanto recitava os salmos. Felipe foi pendurado por horas, e mesmo com a corda apertando seu pescoço, murmurava as palavras de Cristo. A escuridão parecia vencer. O mundo assistia e zombava. Os impérios riam. Os deuses pagãos eram festejados. E os corpos dos apóstolos eram deixados nas sarjetas da história. Mas ninguém imaginava que a morte deles era o início de algo imortal. Era como se o céu inteiro estivesse de luto, mas ao mesmo tempo, pronto para recebê-los. Um a um, os apóstolos entravam na eternidade como guerreiros. Não pela força, mas pela fé. Não com espadas, mas com a palavra. Não com vingança, mas com perdão. O terror foi completo. O sangue correu. As vidas foram ceifadas. Mas a fé permaneceu. E quando o último apóstolo tombou, o inferno tremeu. Porque agora o Evangelho estava escrito com tinta eterna, o sangue dos que morreram por amor ao Cordeiro. Eles morreram. Cada um deles. Um por um, foram apagados da história, pelos homens. Nenhum funeral digno, nenhum túmulo cercado por flores, nenhum aplauso. Seus corpos foram queimados, crucificados, afogados, apedrejados. Seus nomes foram amaldiçoados nas praças e esquecidos nos registros oficiais do Império. Mas o que os homens tentaram apagar, Deus escreveu com letras de eternidade. Enquanto o mundo via apenas o fim de 12 vidas, o céu via o início de uma revolução eterna. O que parecia derrota se transformou na semente mais poderosa que já tocou a terra. O que parecia o fim, era apenas o começo. 12 homens. Sem poder político. Sem exércitos. Sem riquezas. Mas armados com a verdade, com a fé e com o Espírito Santo. O Império Romano caiu. As nações mudaram. Os reis morreram. Mas o Evangelho permaneceu. Hoje, o nome de Pedro é conhecido em todos os continentes. João é lembrado em igrejas, em sermões, em cartas. Tiago é celebrado como mártir. André, Tomé, Bartolomeu, Mateus, todos eles são agora pilares da fé cristã. Eles não viveram para ser celebrados, mas foram celebrados, porque escolheram morrer por aquilo que acreditavam. E aqui está a reviravolta final: eles não estão mortos. Sim, seus corpos foram consumidos pelo tempo. Mas suas almas vivem com o Cristo que eles pregaram. Estão agora diante do trono de Deus, com vestes brancas, como diz o livro de Apocalipse, e recebem a coroa da vida que lhes foi prometida. O mundo tentou matá-los, mas a eternidade os ressuscitou. E mais do que isso, suas vozes ainda ecoam. A cada missionário enviado. A cada pastor que prega. A cada cristão que dobra os joelhos em oração.
A cada pessoa que ousa dizer Jesus é o Senhor, mesmo diante da zombaria ou da perseguição, os apóstolos vivem novamente. Sua fé pulsa no coração de milhões. Sua coragem inspira. Sua fidelidade ensina. E assim, a maior tragédia da história cristã tornou-se sua maior vitória. A morte dos apóstolos não silenciou o Evangelho. Ela o amplificou. Porque os verdadeiros heróis da fé não conquistam tronos nesta terra. Eles conquistam almas para o céu. E você, que ouviu essa história até aqui, precisa fazer a mesma escolha. Viver com medo, ou morrer com fé. Ser aplaudido pelos homens, ou ser honrado por Deus. Desistir diante da perseguição, ou levantar a cabeça, e continuar firme até o fim. O fim trágico dos 12 apóstolos nos lembra que seguir a Cristo nunca foi, e nunca será, um caminho fácil. Não é uma jornada de conforto, de fama ou de reconhecimento terreno. É uma estrada estreita, marcada por renúncias, perseguições e, às vezes, lágrimas. Mas é também o único caminho que conduz à vida eterna. Eles escolheram perder tudo para ganhar tudo. Abandonaram as redes, os impostos, os ideais políticos, os sonhos pessoais, e abraçaram um propósito eterno. Mesmo sabendo que seriam odiados. Mesmo sabendo que suas mortes seriam cruéis. Mesmo entendendo que a recompensa não viria neste mundo, eles seguiram. E hoje, a fé que você professa, a Bíblia que você tem em mãos, o nome de Jesus que você pode dizer em voz alta, tudo isso existe porque homens e mulheres como ele se recusaram a calar. Porque mesmo diante do terror, do medo, da dor e da morte, eles permaneceram. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez sua fé esteja sendo testada. Talvez você sinta que está sozinho, que ninguém te entende, que o mundo não enxerga sua dor. Mas saiba de uma coisa: o mesmo Deus que sustentou aqueles apóstolos, é o Deus que te sustenta hoje. O Espírito que os fortaleceu é o mesmo que habita em você. A promessa que os moveu é a mesma que te aguarda. Você não foi chamado para viver uma vida comum. Você foi chamado para marcar gerações. Para impactar vidas. Para ser luz nas trevas, mesmo que custe caro. A cruz que você carrega não é um fardo sem propósito, é um símbolo de que você pertence a algo maior do que você mesmo. Então não desista. Não se esconda. Não se cale. O sangue dos apóstolos clama por continuidade. E ela está em você. Você é o próximo capítulo dessa história. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu não vou negar minha fé. E se você quer continuar ouvindo histórias que fortalecem sua alma, se inscreva no canal e ative o sino. Aqui, a fé é contada sem filtro, com verdade, dor e glória. Agora, fique conosco. A seguir, vamos orar juntos. Uma oração poderosa, inspirada na coragem dos apóstolos, para renovar sua fé, sua força e sua esperança. Não saia ainda. Deus quer falar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Rei dos Reis, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com reverência, temor e fé. Neste momento, depois de ouvir sobre a vida e a morte dos Teus servos, os apóstolos de Cristo, nossos corações se quebram, mas também se fortalecem. Porque entendemos que o caminho da fé verdadeira nunca foi fácil, mas sempre foi cheio da Tua glória. Pai, nós te agradecemos pelos homens que abriram mão de tudo para te seguir. Que deixaram suas famílias, suas posses, seus sonhos, e escolheram o Teu reino. Obrigado por Pedro, por João, por Tiago, por Tomé, por cada um que enfrentou a morte sem negar o Teu nome. E neste instante, Senhor, nós oramos para que a mesma coragem que os habitava, também habite em nós. Que a chama do Teu Espírito nos fortaleça para resistirmos às tentações, às perseguições, às provações, às lutas da vida. Que tenhamos fé quando tudo parecer escuro. Que tenhamos voz quando o mundo quiser nos calar. Que tenhamos firmeza quando o medo quiser nos parar. Senhor, olha para aqueles que hoje estão fracos. Os que pensam em desistir. Os que estão machucados, decepcionados, feridos pela caminhada. Restaura suas forças agora.
Sopra sobre eles o teu Espírito, assim como sopraste sobre os apóstolos em Pentecostes. Que uma nova unção desça agora sobre cada ouvinte desta oração. Levanta os caídos, Senhor. Cura os enfermos. Consola os que choram. E acima de tudo, renova a fé daqueles que, por alguma razão, pensaram que não conseguiriam continuar. Nos ensina, ó Deus, a olhar para o alto, a não buscar os tesouros da terra, mas a viver com os olhos na eternidade. Que possamos viver de modo digno da nossa vocação. Que possamos morrer, se necessário for, com a mesma certeza que eles morreram, a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor, e que a vida verdadeira só começa depois da cruz. Pai, perdoa nossos pecados. Limpa nossas vestes. Fortalece nossas mãos. E ajuda-nos a continuar. Porque a obra que começaste, Tu és fiel para completar. E o sangue dos apóstolos não foi em vão. O Evangelho não morreu com eles. Ele vive dentro de nós. Em nome de Jesus, declaramos que somos teus. Que não voltaremos atrás. Que viveremos e morreremos, se preciso for, pela fé que um dia nos alcançou. Te adoramos, te glorificamos e te entregamos tudo. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.